gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a receita de um pão de batata doce com gergelim. Ele fica uma delícia, divino, facinho de fazer, dividido só em 2 etapas, secos, úmidos, você não precisa de batedeira. Eu coloco na receita com batedeira, mas eu vou fazer à mão para vocês verem como é simples e rapidinho de fazer. Dá para vocês fazerem essa tarde, essa semana, fim de semana, quando vocês quiserem. Não vai farinha de trigo e eu vou ensinar várias dicas, truques, macetinhos para massa de pão sem a farinha de trigo, sem o glúten, tá bom? Para o crescimento, para a elasticidade da massa. Então, vem me conhecer, curte, compartilha e vem começar a receita. Aqui a gente vai começar com os ingredientes úmidos. 1 xícara de chá de purê de batata doce. Não precisa se preocupar, a gente vai amassar depois, tá? Depois, 2 ovos caipiras. Eu prefiro os caipiras, eles têm mais nutrientes, é mais gostoso também, mais saboroso. Aqui também a gente vai colocar as 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Eu prefiro o extra virgem, tô usando o extra virgem. Pra deixar bem macia também nossa massa. A xícara de chá de água mineral. Eu coloquei 1 xícara de água aqui, mas eu vou usar só metade nessa receita, agora aqui, nesse momento. E vou usar depois, quando eu sentir a massa. E 1 colher de sopa de vinagre de maçã, para ajudar na nossa fermentação também. Vou pegar um mix e bater toda essa parte úmida com o mix mesmo, tá bom? Vocês podem passar com um garfo, não tem problema nenhum. Eu acho que não vai influenciar, tá? Porque o pão sem glúten não é a coisa mais fácil do mundo, porque como não tem o glúten, a gente precisa fazer uma combinação de ingredientes que vai deixar a massa macia, que vai dar elasticidade. E outra coisa que vocês podem também ter dúvida é: a Carol não tá usando goma xantana nessa receita. A goma xantana tá muito presente, né, nas receitas sem o glúten, e poderia entrar nessa também tranquilamente. Foi uma opção minha não colocar, mas vocês podem colocar. 1 colher de cafezinho de goma xantana, vocês podem colocar, e ela vai dar mais elasticidade para essa receita. Eu tô colocando aqui a batata doce, que já vai deixar minha receita mais úmida também. O polvilho doce também vai trazer elasticidade pra gente, então não vai atender tudo que a gente precisa aqui. Mexe bem, deixa bem homogêneo, que a gente vai agora preparar a parte dos ingredientes secos. A gente reserva essa parte aqui úmida e vamos preparar os ingredientes secos agora. Só misturar todos eles, eu vou falar um por um pra gente deixar bem claro tudo certinho do que a gente precisa. Deixar aqui pertinho e vamos lá. Talvez eu consiga colocar aqui tudo na ordem. 1 xícara de chá de farinha de arroz integral. Vocês podem usar de arroz normal ou integral, tá? 2 colheres bem cheias daquela de fécula de batata. 2 colheres também bem cheias de polvilho doce. Ou fécula de mandioca, que é a mesma coisa. 2 colheres de sopa de fubá fino ou farinha de milho também, que é a mesma coisa, sem a contaminação do glúten, tá? 2 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada. 2 colheres de sopa de gergelim. Falei ao contrário, agora linhaça dourada antes de gergelim. 1 colher de sopa de fermento seco de pão. 1 colher de sopa de açúcar demerara, que também vai ser nosso alimento ali para o nosso fermento. E o sal a gente vai deixar para incorporar por último. Vamos mexer bem esses secos. O sal a gente vai colocar depois que a gente já tiver misturado com os úmidos. Então, mexe bem. É bem facinho assim essa receita, né? A gente não precisa ficar sovando, porque o que a gente faz no processo de sova? Ativamos a molécula do glúten, que tem uma característica de cola, que traria elasticidade e maciez. Como a gente não tem o glúten nessa receita, não é necessário a sova. Então, não tem problema nenhum a gente não ficar sovando muito, não ficar caprichando muito ali nesse mexe. Misturou bem, pega os úmidos e incorpora. Não faz mal se a ordem é a gente colocar os líquidos nos úmidos, os úmidos nos líquidos, não tem problema nenhum. Aqui
a maciez e a elasticidade está nessas misturinhas que é a fécula de batata, o polvilho doce, a goma xantana para quem escolher colocar, que também traz aqui uma textura de qualidade para esse nosso pão. Essa receita foi, lembrando aqui, foi baseada muito numa memória de infância, então eu quero que ela fique, para ela ficar bem semelhante àqueles pães tradicionais de milho, de vó, sabe? Por isso coloquei o fubá junto também nessa receita. Fica um pouquinho mais crocante, fica uma cor bonita e traz essa memória afetiva. Aqui você mexe bem. É hora da gente colocar o nosso sal agora. O nosso sal é uma colher de chá de sal marinho. Vou colocando a água aos poucos pra gente sentindo a textura da receita. Se você usar a farinha de arroz comum, a farinha de arroz, você vai usar normalmente uma xícara de chá mesmo de água mineral. Eu usei a farinha de arroz integral, então é normal ela puxar um pouquinho mais de água. Então eu já coloquei aqui nesse meu copo uma xícara de água mineral, mais umas 2 colheres de sopa de água mineral a mais, porque eu já sabia que vai puxar um pouquinho por causa desse tipo de farinha que é integral. Mexe bem, não tem muita técnica, é só misturar mesmo, deixar bem homogênea essa massa. Olha como que ela fica, tá dando pra ver? Ela fica bonita, fica macia, fica vistosa, mas não fica seca, ela fica úmida, tá vendo? Como é uma pasta, né? Olha que bonita. Aqui tem tudo, já tem o gergelim, já tem tudo. Agora é só misturar e colocar na nossa forma para crescer. Mistura bem, sem dó, porque comer lanches saudáveis nem sempre é possível, né? No nosso dia a dia, ter em mão sempre uma coisinha saudável é difícil. Imagina para quem tem a intolerância. Então, a gente não pode bobear e nada como ter o nosso pãozinho, lanchinho caseiro saudável sempre em mãos. Organização é tudo. Fiozinho de azeite na forma para untar. A minha forma já é antiaderente, não precisaria, mas eu vou colocar aqui só para não esquecer de falar para vocês. Unto só com azeite de oliva. Jogo essa minha massa, né? Eu usei Vou jogar aqui por cima também dessa massa um mix de gergelim por cima da massa do pão antes de assar. Eu usei um mix de gergelim dourado e negro, mas é de gosto, tá? Eles são semelhantes. Você escolhe. Não tem regra qual tipo de gergelim que você quer. Você pode colocar também semente de girassol, chia. Fica maravilhoso, fica uma delícia. Então a gente joga aqui e já vai levar para crescer. Não tem segredo. Tem bastante variedade, né? Essa receita tem uma grande quantidade de ingredientes, que também traz variedades nutricionais, mas ela é bem fácil e prática. Deixei crescer, olha, 40 minutos crescendo e 40 minutos no forno. Já preencheu toda a forma, tá vendo? Não tem segredo. Forno, mais 40 minutos para assar e vamos para o corte desse pão. Lembrando que tirou do forno, já tira da forma. Para esses tipos de farinha, elas precisam transpirar fora da forma. Deixa esfriar fora da forma, ela sai bem facinho. Só depois de frio, já de morno a frio, que você vem cortar. Olha a textura desse pão. Dá pra ver? Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem comer de fim de semana, vocês podem passar pastinhas, hummus, manteiga, requeijão, sardelas, ou do gosto de vocês. Pastinhas de tofu, fica uma delícia. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Até a próxima!